Meus irmãos, a paz do Senhor, neste momento queremos trazer uma reflexão na leitura diária da nossa lição. Queremos agradecer ao nosso Deus por essa oportunidade feliz que o Senhor está nos dando de estarmos mais uma vez comentando na leitura diária. Queremos agradecer ao nosso irmão Edgar Melo por esse projeto tão glorioso, o qual nós estamos participando para a glória de Deus. Como bem falamos, estaremos trazendo uma reflexão e o título qual o comentarista ele passa para nós, ele diz: o pastor apacenta as ovelhas. É um assunto muito glorioso, o qual a nossa lição ela passa para nós. E a leitura em classe está na leitura diária, está falando em Isaías capítulo de número 40 e o verso de número 11, o qual ele passa para nós e diz: como pastor apacentará os seus rebanhos, entre os brancos recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Observe que é um assunto glorioso, falando deste, podemos até usar a nossa expressão, esta posição tão gloriosa, o qual nós podemos observar, que é a posição de pastor, o qual o comentarista ele passa para nós. E a gente bem observando nesse texto a função de um pastor, o qual bem a gente conhece que a função de pastor é apacentar, é cuidar da ovelha. E é glorioso quando a gente vê pastores que têm esse compromisso, primeiramente com Deus e depois com as ovelhas que ele cuida. E é interessante quando a gente começa a meditar e a entender a importância de um verdadeiro pastor. Então, o comentarista, ele passa para nós, e ele diz: o verdadeiro pastor, primeiramente, o que é que ele faz? Ele cuida das ovelhas com zelo. Primeiro, ele cuida, é o papel do pastor. Observe que a gente bem sabemos a função, como o pastor, ele cuida da ovelha, ele tem aquele cuidado, ele tem aquele zelo e é glorificado quando ele toma esta atitude. Observe que o verdadeiro pastor, ele tem que ter compromisso com Deus e tem que ter compromisso com a ovelha, o qual Deus deu a ele para que ele cuide, para que ele zele e observe. Fazendo assim, ele vai
desenvolvendo o trabalho do Senhor. Então nós vemos qual é o papel, qual é o dever de um pastor. Primeiro, ele cuida, das ovelhas com zelo. Ele é zeloso. Além dele cuidar com zelo, ele tem amor. E observe que me faz me lembrar daquela passagem da, da ovelha perdida. Veja a preocupação daquele pastor. Observe que aquele pastor, ele deixou as 99 guardada e saiu em busca de uma que tinha se perdido. Então observe como é importante quando o pastor ele tem zelo, ele tem amor. E observe que aquele pastor, quando ele encontrou aquela ovelha, ele não espancou, mas ele pegou aquela ovelha com cuidado, ele pegou aquela ovelha com amor. Primeiramente, ele cuidou das feridas, e quando ele cuida das feridas, ele coloca aquela ovelha que estava precisando de ajuda, ele coloca em seu ombro, e aquele pastor, ele sai caminhando e coloca aquela ovelha no lugar seguro. Então, observe que o papel do verdadeiro pastor é cuidar da ovelha, é ter zelo pela ovelha, é ter amor pela ovelha. Então, que nós possamos, cada dia, ter este pensamento, assim como diz a palavra de Deus. Então, que nós possamos ter esse cuidado. Observe que, lamentavelmente, tem alguns pastores que estão preocupados com a lã da ovelha. E é um perigo quando se preocupa só com a lã. Não é bom. Mas o verdadeiro pastor, ele se preocupa com a ovelha, porque ele sabe que a ovelha, ela é preciosa na mão do Senhor.